Olá para todo mundo! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente a esse canal que tem o simples desejo de transmitir amor. Amor, paz, clareza, luz, né? Porque informação é luz. E se você está aqui buscando informação, buscando acolher o coração, buscando se acalmar, esse é o lugar correto. Dá uma maratonada nos nossos vídeos que estão aqui única e exclusivamente para você, para te auxiliar na tua caminhada, para que você receba aí mais tranquilidade, mais discernimento, mais clareza e também passe aí para quem possa se beneficiar dessas energias, né, que agora estão sendo tão necessárias nesse momento. Bom, eu senti um desejo muito grande no coração de vir aqui falar com vocês sobre os fins, né? Sobre tudo que necessita com urgência um final, né? Um final de ciclo. Aquilo que, de fato, né, precisa terminar para que a gente se sinta mais leve, para que a gente se sinta mais aberto para receber tudo aquilo que temos o direito, né, como filhos do Pai, como filhos da fonte, do Criador primordial, a gente tem direito, né? Só que, obviamente, que cheio de pesos, cheio de dores, cheio de crenças, a gente não consegue trazer o novo para a nossa vida, né? E aí, esse período que estamos vivendo, está falando justamente disso, né? De tantos términos. E eu não estou falando só de términos de relacionamento, de términos de vocação, daquilo que eu trabalhei há anos e que agora eu não sinto mais vontade de fazer, né? Então eu estou falando do nosso servir, do nosso trabalho. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando daqueles fins de ciclo que a gente carrega por tanto tempo, dentro de nós mesmos, padrões, dores, pesos, responsabilidades. Muitas vezes a gente carrega coisas com a gente. Por exemplo, vamos dar para dar um exemplo, o vitimismo. Quantas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente automaticamente se coloca num papel de vítima? Automático, a gente vai, poxa vida, mas olha o que aconteceu comigo, olha só, tô sendo acusado, tô sendo injustiçado, e aí, quando eu acabo me colocando num papel de vítima, eu automaticamente tô tirando a responsabilidade do que está acontecendo, né? Porque tudo que acontece com a gente, seja bom ou seja ruim, a gente tem uma responsabilidade sobre aquilo, né? E aí a gente cega os nossos olhos quando a gente entra num papel de vítima, por exemplo, né? Eu transfiro para o outro uma responsabilidade que muitas vezes é só minha, ou também é minha, né? Porque cada ação traz uma reação, né? Então, quando a gente se coloca num papel de vítima, a gente automaticamente sai da responsabilidade, da autorresponsabilidade, né? Ai, mas olha o que fizeram para mim, olha o que o fulano fez, olha o que o ciclano fez para mim, olha só como eu tô, né? Aí a gente entra naquele momento que a gente espera muito que o outro faça pela gente, porque quando a gente se coloca no papel de vítima, a gente está esperando o quê? Que passem a mão na nossa cabeça, vem cá, a gente está esperando o quê? A gente está esperando acolhimento, a gente está esperando ser carregado no colo, e aí a gente não cresce. E aí a gente não entende as lições que a vida está trazendo com os encerramentos que estão chegando na nossa vida, né? Então, seja o vitimismo foi algo que me veio, mas pode ser um vício que a gente está precisando deixar. Esse vício eu não estou falando só de bebida, de drogas, né, de substâncias. Estou falando de alimentação, estou falando de falar mal, estou falando de julgar, estou falando de criticar, estou falando do vício de muitas vezes querer aparecer com uma imagem maravilhosa, bondosa, caridosa, e o ego tá por trás ali, né, se alimentando de cada passo que você dá com uma intenção que não tem fundamento na luz. Então, esse período que a gente está vivendo está convidando a gente para
quê? Né? Para a gente fazer um detox do corpo, detox da mente, detox perdão, das emoções, né? E principalmente da alma, né? Precisando aí realmente entender por que a gente faz certas coisas, qual é a intenção, o que está por trás do que nos move. Né? Então, esse período 9, ele está trazendo muito essa necessidade. E hoje, que eu estou gravando esse vídeo, é dia 21 de setembro, está tendo um eclipse parcial, não vai ser visto no Brasil, ele vai ser mais visto na Nova Zelândia, na Antártida, enfim. Mas ele, obviamente, impacta o coletivo, como tudo que está acontecendo, né? Então, ele impacta, sim, o nosso coletivo. E está no signo de Virgem. Então, o signo de Virgem, ele traz muito tudo isso que eu estou falando, né? O nosso corpo, o nosso refinamento do dia a dia, o nosso estar presente, né? O estar no aqui e agora, saindo do julgamento, saindo da crítica, olhando para os nossos vícios de linguagem, de pensamentos, de alimentação, né? De novo, por que a gente faz o que a gente faz? O que a gente tem em intenção quando a gente grava um vídeo? Qual é a intenção que a gente tem quando a gente fala com alguém? É uma intenção pura? Eu quero me mostrar? O que está acontecendo? Esses questionamentos que a gente não precisa falar nada para ninguém. É nosso para a gente se autoanalisar e se purificar, né? Usar esse momento de finalização, que é um mês 9, mês de setembro, com vários portais, com já 2 eclipses, com equinócio. Então, um mês com uma movimentação super mega intensa, justamente não para ir contra a gente, não para a gente se colocar no papel de vítima, mas para a gente cair num agradecimento muito grande de estar mostrando, de trazer às claras o que a gente precisa ainda para ser melhor. Né? A gente está numa simulação em algo que não é verdadeiro, e aí estão caindo os véus, e tem gente que se desestrutura completamente quando cai os véus. Né? Tem gente que não aceita ser imperfeito, tem gente que se vê imperfeito e quer que os outros aceitem a sua imperfeição, sendo que não está tendo uma responsabilidade de olhar para si mesmo, né? De se curar, de se amparar os que amam. Então, quando a gente começa a entender que a vida, o universo, a fonte, nunca está contra nós, sempre está ao nosso favor, a gente entra num estado de gratidão profundo, mesmo quando vem coisas que não são tão positivas. Então, esse eclipse está movimentando, né, o nosso estado de presença, o que a gente alimenta, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa energia, o nosso espírito, o que a gente assiste, com quem a gente anda, né, o quanto a gente está conseguindo, de fato, ficar quieto, interiorizar, e quando aparecer, né, nas redes, ou quando aparecer num grupo de amigos, ou quando a gente se reúne, que a gente realmente esteja transbordando energia positiva para que a gente possa contribuir com as pessoas que estão conosco e também com o coletivo, né, com a energia do planeta. Então, o quanto a gente está realmente se autoaprimorando para que a gente, quando a gente for interagir, a gente realmente interagir com qualidade, a gente realmente ser verdadeiro. O quanto eu estou sendo um amigo ou uma amiga verdadeiro, né? O quanto eu estou contribuindo com o coletivo. Porque, gente, vamos lá, falando de coisas materiais, pelo eclipse em Virgem, que é um signo de terra, a caridade, por exemplo, não é algo, para mim, né? Caridade é quando você pode contribuir muito mais com a evolução verdadeira de alguém. Isso, para mim, é muito mais importante do que o físico. O físico, quando a gente não quer se mostrar, eu acho até bonito. Acho que até é necessário, né? Com pessoas que estão atravessando momentos físicos um pouco mais difíceis, mas sempre analise a sua intenção. Então, esse eclipse em Virgem, ele vem trazendo muito discernimento, muita clareza, ele vem mostrando o que é. Virgem é o signo do discernimento, da clareza, né? Então, que a gente possa pegar esses momentos de finalizações, de relacionamentos, ver onde é que está a nossa dependência, se estamos com alguém por dependência, por que determinados relacionamentos são tão tóxicos e a gente ainda sofre por conta desses relacionamentos, seja casamento, seja
amizades, enfim, né? Namoros, né? O que nos move? Por que a gente faz o que a gente faz? Então, essa simples pergunta já abre um portal, porque, gente, sempre que você faz a pergunta, é como se o universo todo... Ai, que maravilha, porque quando você faz uma pergunta, você está abrindo, você está dando um sinal verde para o universo se manifestar. Lembra que nós estamos numa simulação de livre-arbítrio. Se não há um livre-arbítrio, não há uma intervenção de irmãos que estão um pouco mais elevados, né, e evoluídos do que nós. Então, quando a gente faz uma pergunta, é como se a gente estivesse casando com uma abertura de campo. Eu quero saber, eu quero entender. Então, eles vêm e te auxiliam, né? Então, isso é bem importante. Faz a pergunta. Por que eu faço o que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo como eu estou agindo? Por que eu preciso comer determinadas coisas? Por que eu preciso mostrar determinadas coisas? Por que eu preciso? Por quê? Aí abre um campo de respostas. E as respostas vão vir das mais variadas maneiras. Um vídeo, um acesso aí com a internet com uma frase que, putz, mas foi meio que eu perguntei, né? Um sonho, um amigo te procurando, te falando alguma coisa, enfim, vem de várias maneiras, várias maneiras. Então, gente, períodos de finalizações, utilizem com gratidão, não com dor, não com tristeza. A vida é tão mágica, tão maravilhosa, que ela não tira nada de você se não é para trazer algo melhor. Por que você fica agarrado, apegado à dor, a coisas que não fazem mais sentido? Por quê? A vida, ela só é beleza. Deus é só amor. Gravem uma frase, que eu acho que é uma frase que devia reger a gente, sabe? O que Deus não criou não foi jamais criado. O que Deus não criou não foi jamais criado. Ou seja, Deus criou dor, mágoa, tristeza? Não. Então isso não existe, é ilusão. Então desfaz a crença, desfaz o que te faz acreditar nisso, né? Faça as perguntas, peça as respostas, que você vai ser muito auxiliado a utilizar esse período de finalizações imensamente para o teu bem. Imensamente para o teu bem. Então, é isso. Desejo contribuir com essa pequena falácia de hoje, para que você seja tocado, para que você faça as perguntas, para que você se entenda, não se culpe, porque a gente faz coisas que não são tão bonitas, tão fofas. Por quê? Porque a gente veio aprender, né? A gente não pode entrar na culpa, na raiva. Ok, beleza, eu tô aqui fazendo uma coisa que não tá muito legal, o que eu posso fazer para melhorar? Você tem o poder, você é o poder. Faça respirações conscientes durante alguns minutos. Perceba como toda a calma já começa a vir para você. Existe algo chamado Nau da Luz, o poder esquecido dentro de você. E ele afirma e reafirma com todas as letras que a respiração consciente, ela tem a capacidade de dissolver coisas que você nem imagina. Só respirando conscientemente, ela cria um tecido energético de dissolução de coisas. Você vai respirando conscientemente todos os dias e as coisas vão se resolvendo na sua vida. Olha que incrível. Logo mais eu quero falar um pouco mais sobre essa jornada, sobre esse conhecimento incrível. Então, eu vos deixo com o desejo de estar contribuindo imensamente para a evolução e o amor incondicional do universo para com vocês, e que vocês consigam se abrir para receber toda a abundância e prosperidade que está esperando para que vocês a acessem. Um grande beijo e um abraço de luz.